eu começar a gravação aqui. Vamos falar de agricultura brasileira. E aí ele começa fazendo aqui um breve panorama histórico, um contexto histórico. E é aqui que o negócio embaça, que a geografia ela vai se intrometendo na área de todo mundo, inclusive na área da história. Então, Brasil colonial. Se a gente for pensar o nosso país, ele é de origem agrícola desde o princípio. O Brasil se torna uma colônia de exploração, e o Brasil colônia é um grande produtor do quê? De commodities. Inicialmente, nós exportávamos pau-brasil, não rendeu muito tempo isso, porque a indústria química, a química começou a fabricar corante mais eficiente do que o do pau-brasil. Aí a gente vem para esse ciclo aqui, finalzinho do parágrafo, da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela vai estimular a vinda de muitas pessoas para o Brasil. Algumas por livre e espontânea vontade, outras por livre e espontânea pressão. De modo que nós mantivemos aqui um sistema escravocrata que forçou a migração de milhões de africanos. Ah, professor, mas eles sofreram migração? Sim, eles migraram. Porque eles quiseram? Não, foi obrigado, mas migraram. Dá uma olhada no terceiro parágrafo ali. As propriedades eram distribuídas de acordo com o poder aquisitivo e o status social dos proprietários, o que contribuía para a elitização da estrutura fundiária brasileira. Preste atenção, essa é uma característica da estrutura fundiária brasileira. O que é isso? A distribuição de terras. Essa característica está presente em muita questão que eu já vi. O Brasil é concentrado, o Brasil tem concentração fundiária. Desde quando? Desde o princípio. Qual foi o primeiro sistema de divisão regional brasileiro? Não. Regiões. Estados. Qual foi a primeira divisão, entre aspas, estadual que nós tivemos? Como que é? As capitanias? Exatamente, André. Nós tivemos o sistema das capitanias hereditárias, que eram pedaços do Brasil, eram passados paralelos, Lembrando que a gente tinha o Tratado de Tordesilhas. A Sesmarias ela está dentro da capitania hereditária, porque era assim, eram 15 capitanias, então cada capitania tinha o seu capitão donatário, E aí quando ele morria, se ele morresse ia passar para o filho dele, por isso que é hereditária. A terra vai sendo passada de pai para filho. Só que aí, esse cara ele não conseguiria governar tudo sozinho. O que ele fazia? Entrava em contato com pessoas lá da Europa, de Portugal, e fazia a distribuição dessa terra, o regime de Sesmarias. Então, as Sesmarias era uma subdivisão que tinha dentro da capitania hereditária. É difícil a gente ouvir sobre a Sesmaria nessa perspectiva, Parece que era uma coisa concorrente, Os professores têm medo, parece simplificar o trem, Sesmaria é isso, cara, é uma subdivisão que você tem dentro do regime de capitania hereditária. Então entenda, desde o princípio no Brasil, essa é a crítica, a geografia marxista, lembra que a gente estava falando agorinha? Desde o princípio nós temos um sistema de distribuição de terra que é desigual. Ah, professor, mas em todo lugar no mundo vai ser desigual, nunca a gente vai encontrar homogeneidade. Não, de fato não. Só que quando a gente pega para analisar o Brasil, a América Latina, em detrimento à América anglo-saxônica, um dos motivos principais da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, terem se despontado tão mais rápido, é o quê? O regime de colonização. Aqui nós tivemos a colonização de exploração, e a colonização de exploração vai ter essa característica aqui, A propriedade ela vai ser dada para quem tem dinheiro, ou para quem é amigo do rei, para quem é amigo do rei, para quem é amigo do capitão donatário. De modo que se você analisa hoje as grandes propriedades do Brasil, elas são grandes desde quando? Séculos. E vai sendo repassado. E aí, isso vai fazer com que ecloda no Brasil uma série de manifestações
Aqui a gente não está fazendo uma análise se isso é legítimo ou não, se você concorda ou não, não é isso. Tá? Eu estou tentando traduzir para vocês a narrativa de prova. Nós temos uma estrutura fundiária desigual, concentrada, nem todo mundo tem dinheiro. Isso, Leila. Quanto maior o Gini, pior o país. É o contrário do IDH. Então o Brasil é concentrado. E aí vai surgir o MST, por exemplo, que é o mais conhecido, mas tem vários movimentos. E que gera tanto desentendimento, né? E aí, durante o Brasil imperial, quando o Brasil se torna império, né, nós vamos ter em 1850, a chamada Lei das Terras. E olha que interessante, que outro evento aconteceu muito importante em 1850 com relação à mão de obra no Brasil. Aula de história agora, hein? Não, a Lei das Terras é de 1850. Nesse mesmo ano, exatamente, André, matou a charada. A Lei Eusébio de Queiroz. O que isso tem a ver com mão de obra? Ela, exatamente, proibiu o tráfico internacional de escravos. Proibiu tirar o africano lá do continente dele e trazer ele para ser feito escravo aqui. Proibiu vender escravo daqui do Brasil para as Antilhas, das Antilhas para o Brasil e vice-versa. De que modo isso impacta nas terras? Eu preciso abrir o Brasil para a imigração. Você pega o Brasil do século XIX, da segunda metade do século XIX, a gente vai ter um monte de imigrantes chegando no nosso país. Por quê? Porque o governo estimulava a vinda deles. Ou, né? Exatamente, Leila. Essa lei das terras, ela possibilitou que quem quisesse investir no Brasil, tivesse grana para comprar, vem para o Brasil. Nós abrimos o país. Afinal de contas, o Brasil ganhou sua independência. Nós precisávamos de crescimento econômico. Então, vamos abrir para os caras virem. Então, olha, essa lei das terras, para muitos, e tem muita questão também, presta atenção, terceiro ano, tem muita questão que cobra isso, lei das terras. Para os críticos, essa lei piorou ainda mais a concentração fundiária. Aqui era para o governo ter feito uma reforma agrária, ter pego lá os pequenos proprietários, os trabalhadores do campo, e ter dado terra para essa galera toda. Não precisa ser grandes propriedades. Afinal de contas, um país do tamanho do Brasil, o Brasil tem mais terra suficiente para todos os brasileiros. Pô, o Brasil usa 20% da área para agricultura e pecuária. 20%. Eu estou estimando para cima ainda. Não chega nem a isso. Quer dizer, até hoje tem muita terra disponível. Olha para o Brasil, 50% quase do território nacional é a Amazônia. Está quase tudo preservado a Amazônia. Ai, professor, está tendo fogo na Amazônia. Está tendo fogo. Mas já viu o tamanho da Amazônia? Não dá para queimar ela inteira, velho. Você queima as beiradinhas da bicha ali, né? Não estou dizendo que não é um problema grave. É um problema grave, sim, que o nosso país tem que rever urgentemente. Né? Esse Rodrigo Salles, não, como é que chama ele? O Ricardo Salles, né? Esse cara tá por fora. A gente pega a nossa ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, daqui do estado, inclusive, parece que ela é mais ministra do meio ambiente do que o próprio ministro do meio ambiente. E olha que ela defende a pauta da exportação, hein? Do agronegócio. Só que o discurso dela é alinhado com o século XXI, né? Fala, não, aqui no Brasil de fato a gente produz muito grão, mas a gente não está desmatando para produzir esse grão. Ela é didática, ela explica. E ela fala, não, no Brasil a gente está tentando buscar mecanismo de controle, de monitoramento, fiscalização, multa. A gente está correndo atrás. Agora o outro mané vai lá e fala assim, não, a gente não dá conta de cuidar do Pantanal mesmo. Só tem 6% do Pantanal que a gente consegue fiscalizar. Não fala isso, filha da puta. O que o mundo vai falar, cara? O mundo está tentando fritar a gente de todo custo. Porque desde esse período aqui, ó, ninguém consegue concorrer com o Brasil no agronegócio. Ninguém. Você já viu como os Estados Unidos é em termos de safra? Europa? Os caras produzem uma por ano. Uma. E às vezes dá merda que ou é seca muito longa, inverno muito longo, é furacão que passa e devasta tudo.
Aqui no Brasil não, você tem clima tropical predominantemente. Você produz 4 safras, você produz 2 de milho e 2 de soja. É o tempo inteiro. O solo está o tempo inteiro sendo utilizado. Então ninguém consegue concorrer com a gente. O que eu estou querendo dizer com isso? Especialmente aqui na agricultura brasileira. O mundo lá fora, os europeus, que tem aquela PAC, né, a Política Agrícola Comum, eles querem boicotar os produtos brasileiros mesmo. E estão boicotando já. Tem rede de mercado que já não compra mais carne da gente. Não compra couro para fazer calçado, para fazer acessórios. Não compra do Brasil. Por quê? Porque o Brasil está desmatando a Amazônia. Ninguém nem sabe o que é isso, mas o lobby, a propaganda lá fora é tão forte que prejudica a gente. Então, assim, cuidar de meio ambiente hoje, não pensa que é algo fora do capitalismo. Faz parte. Talvez da 4ª Revolução Industrial, né, que a gente fala na geografia, que a gente analisa. Os avanços que vão surgir na 4ª Revolução. Bom, Lei das Terras, então, acentuou. Aqui mais para baixo ele vai falar, da Lei Eusébio de Queiroz. Nesse período, o governo favoreceu a aquisição de terras por parte da elite cafeeira, sobrevalorizando os imóveis no oeste de São Paulo. Ou seja, aqui mais para o interior, aqui beirando já o Mato Grosso do Sul, começou a ficar mais valioso. E aí lembra que o café, nos livros de geografia, de história, lá no 7º ano, 8º ano da vida, até no médio, às vezes, você estuda assim, a herança do café. Já viu algum título desse? O que é a herança do café? Que herança o café deixou para a indústria? Vocês lembram? Eita doido, hein? Deu um trovão aqui, gente, um raio que chegou a tremer o chão aqui. Que eu tinha perguntado mesmo? Esqueci. Herança do café. O que o café deixou de herança? Não. Se eu planto café no interior paulista, no interior de Minas, como é que eu levo esse café para o porto? Ferrovia. Como que é, André? Ferrovia. Exatamente, as ferrovias. Né? Nós temos a rede ferroviária, e olha que interessante, aquelas locomotivas a vapor, elas andavam 60 a 80 quilômetros, e elas tinham que parar para se reabastecer com água, porque é vapor, e eu preciso de água. Então a cada 60, 50, às vezes mais ou menos quilômetros, tinha que fazer um poço, uma parada. Tinha que fazer um poço para poder, ou um córrego, né? Para poder reabastecer o trem. E aí o que surgia nessas paradas? Cidades. Então, além das ferrovias, o café ele deixa uma herança urbana para o Brasil. Uma rede urbana. Carvão, só que não é o fogo por si só. É o vapor. O que acontece quando você ferve água? Já viu que você está cozinhando? Aí você põe uma tampa lá no arroz, se a tampa for meio leve, ela começa a chacoalhar, não começa? Aquilo é a energia do vapor. Você coloca fogo embaixo na caldeira ali, num recipiente de água, aquilo vai liberar um monte de vapor e vai movimentar os pistões. Entendeu? Então é uma energia térmica que converte em energia mecânica, né? É o mesmo princípio da nuclear. Aquela fumaça que sai no topo da nuclear não é poluição, é vapor da água. Um tanque enorme de água, tamanho dessa sala, assim, depende maior, com um monte de hastezinha com plutônio lá, com material radioativo, aí faz a fusão dentro desses tubinhos e ele está dentro da água. A temperatura chega ali em 4.000, 5.000 graus Celsius, e aí evapora aquele mundo de água. Movimenta os pistões, movimenta um reator, um dínamo gigante, produz energia elétrica. É isso.
Então, no caso aqui das locomotivas, a cada 80, 60 quilômetros, você tinha que parar e fazer um poço, ou parar num córrego. E aí nessas paradas dos maquinistas, ia surgindo um comérciozinho local e se expandia para uma área urbana. Avançando aqui, 1929, crise. Lembra da crise de 29, a Grande Depressão, recessão americana, a queda da Bolsa de Nova York? Impactou o Brasil? Impactou principalmente o Brasil, né? Porque o Brasil era monocultor, café, exportador, não tinha mercado interno considerável. E dependia muito do industrializado de fora. Então, com essa crise de 29, cara, o café afundou. Os caras iam lá no Porto Santo e jogavam café dentro do mar, no protesto. Levava café, amontoava aquilo nas praças, nas cidades, e tacava fogo, em protesto. Porque o governo não estava fazendo nada. E aí vale a gente lembrar, né? Que a agricultura brasileira, os agropecuaristas, e eu estou englobando os criadores de animais também, eles são muito fortes politicamente no país. Qual é a bancada mais expressiva que nós temos no Congresso? É a ruralista. É a BBB, né? A bala, boi, bíblia. Mas principalmente a do boi. Do boi, leia, né? Agricultura e pecuária. Os caras são muito fortes, cara, na política. Por mais que eles não representem uma maioria numérica, né? Mas politicamente eles se elegem. E aí, pessoal? Pois é. É um exemplo só, né? Dos monstros que tem dentro do Brasil. Tem cara muito rico. Você sobe lá pro norte do Mato Grosso, pro Pará, pra Rondônia, tem pecuarista, agricultor que manda mais que o prefeito, velho. Simples assim. Ele manda e desmanda, porque o prefeito tá lá porque teve a bênção desse grupo de grandes fazendeiros. Então você sobe lá numa Rondônia daquela, cidadezinha de interiorzinho ali, quem manda é o 38 ainda. É a lei. Madeireiro, garimpeiro, né, os próprios indígenas, tem uns indião brabo lá pra cima, cara. Tem uns indião sinistros, tem uns lugares lá que você passa de carro, você tem que pagar pedágio pros caras, se você não tiver dinheiro, pode dar meia volta e vazar. Não é desse jeito? Sapezal hoje é o segundo município que mais produz grão no Brasil, só perde para Sorriso. Eu tenho um amigo de Sapezal. E hoje tá bonito, hein? Tá bonitão. Eu morava lá, pra chegar lá, tipo, não tinha nem asfalto, a galera era terra, aí passa até uma das aldeias indígenas lá, e eles cobram um pedágio até hoje. Cobra. E diz que é assim, eles não dão troco pra você não, é 50 um pedágio. Tem uma nota de 100, foda-se você, é 100 conto agora. Eles estão mudando, porque o pessoal da família voltar, eles mataram os índios lá, uma época, um problema. Teve quase uma guerra uma vez, que tipo, os índios falaram que invadiam a cidade, Sapezal, aí tinha que era delegado lá da cidade, né? Aí ele falou, então nós vamos matar todo mundo, aí os índios ficaram bolados lá, foram lá com os artifécios, deu uma treta lá. Ô, cara, e aí? Não, é um outro mundo, não é, Maurício? É um outro Brasil. Você não acredita que é o Brasil. O norte é outra coisa. Você adentrar lá naquela região de Brás Norte, mas eu ia falar ali puxando pro Tocantins, puxando pro interior da Bahia, do Maranhão ali, o Matopiba. É feio, cara. Rondônia é sinistrão, velho. E é um povo, cara, pobre, que dá dó. Não chega a ser tão pobre como o Maranhão, Piauí. Nossa, Piauí, meu Deus. E lá que então mexe com ouro. Mexe com o quê? Ouro, madeira. Mexe com ouro, mexe com madeira ou mexe com agricultura e pecuária? Então, assim, o pessoal fala da Amazônia, mas não conhece o que é. Não entende a dinâmica que existe. A gente fala que está acabando a natureza do Brasil. Vai lá para o Mato Grosso, lá de cima. A gente está acabando o Pantanal. Vamos lá, ó. Nós temos aqui alguns conceitos que isso aqui não precisa decorar.
Tá, gente? Não precisa. Isso aqui, cada estado vai ter a sua interpretação do que é um minifúndio e um latifúndio. De um modo bem simplificado, latifúndio é o quê? Uma grande extensão de terra. Entenda, uma grande extensão de terra em Santa Catarina, estado do Sul, pequenininho, o menor estado do Sul. Um latifúndio lá é do mesmo tamanho de um latifúndio no Amazonas? Não. Quantas vezes dá o tamanho do Santa Catarina? Muitas vezes. Então o latifúndio vai depender do que é o módulo rural em cada estado. Por isso que eu estou dizendo, vestibular nunca vai cobrar isso de vocês, tá? É só para apresentar mesmo. O que é uma empresa rural? Esse conceito está ficando cada vez mais comum também, né? A nova ruralidade. Empresa rural é aquela, né, que tem investimento do capital, só que ela está no campo. Ela é ligada ao campo. Ah, tá. Eu pulei aqui, acabei pulando. 64, né? Os militares assumem o Brasil e aí eles criam o Estatuto da Terra, tentando, né, regulamentar, meninos, tentando regulamentar os movimentos que brigavam por terra. Inclusive, o MST foi fundado em 64. Em que estado? Rio Grande do Sul. O MST tem cara de nordestino, né? Não é. É sulista. Mas o PT é do Sul, né? O PT, não sei onde que é a fundação do PT. É? Sim, o governador de lá é PT, né? Atualmente. Bom, e aí esses militares, eles podiam ter feito também a reforma agrária no Brasil. Tornou não fazer. Aí, avançando um pouco mais a nossa história, em 1988, nós tivemos a nossa última Constituição. Que também não fez reforma agrária. E como está o Brasil hoje? Cheio de acampamento sem terra. Tem acampamento e tem assentamento. Qual é a diferença dos dois? Alguém sabe? Acampamento é pelo lado da estrada. Assentamento, você vê um monte de casinha assim, distribuído, que já está certo. Isso, exatamente isso. O acampamento é esse da beira da estrada que a gente vê aí. E no Taboraço tem após E aí o assentamento é quando a família, o proprietário lá, o reivindicante da terra, ele já ganhou a sua propriedade. Já está legalizado, já está documentado. É dele, aquele pedacinho de terra. Isso é reforma agrária. Só que a reforma agrária não é só dar a terra. Assentamento é apropriação? Ô André, o assentamento é quando o governo já regularizou. Tá? E aí cria-se uma disputa imensa entre donos de fazenda e sem terras. Aí você fala assim, esses caras são uns vagabundos. Minha família é de pecuarista, eu cresci dentro de casa ouvindo isso. Sem terra são os vagabundos, esses índios são os vagabundos. Né? E aí eu tenho que analisar isso dentro desse contexto social no Brasil. Por que existe o movimento do sem terra? Não existe problema fundiário no Brasil? Fala para mim, existe problema de distribuição de terra no Brasil? A gente pensando objetivamente, comparando com padrões de países desenvolvidos, nós temos um problema de distribuição de terra? Temos. Professor, mas tem uns caras que ganham a terra e vende depois. Lógico que tem. Tem nego burguês aqui dentro de Campo Grande que pega a casa da EMA. Cara empresário ganha a casa da EMA. Aí a famíliazinha lá de pobrezinha não consegue. Corrupção. O que eu estou querendo dizer com isso é corrupção. No Brasil, esse do mundo também. É que o Brasil eleva isso ao cubo, né? Corrupção no Brasil tem em todas as áreas. Não é só do sem terra. Tem cara que ganha mais de 15 reais e pegou os 600 reais lá. Pois é, agora está tendo que devolver, né? Pô,
E aí quando a gente analisa essa disputa entre os dois, quem deveria estar intermediando? Quem deveria resolver esse problema? O Estado, com E maiúsculo. O que é o Estado? Lembra que a gente estuda lá no primeiro ano os conceitos básicos da geografia? O Estado. O Estado é o quê? É o ordenamento jurídico. São as leis que regem o país. O Estado é somado de prefeitura, de governo estadual, de governo federal. Ele é uma soma de legislativo, executivo e judiciário. E sociedade civil. Cadê o Estado para organizar isso? Do mesmo modo que tem aqui dentro do Estado grandes proprietários de terra, latifundiários, que fazem esquema com o governo, desapropria minha terra, dá para esse sem terra. Às vezes, é o próprio fazendeiro que chama o sem terra para vir acampar em volta da fazenda dele. Aí sabe o que o governo faz? Compra a terra desse cara e distribui para o sem terra. Só que quanto que vale a hectare da terra nessa região? Ah, vale 15 mil reais. Aí eu não sei por que o governo dá 30 mil, 40 mil na hectare. Quem está ganhando alguma coisa, né? É bem complicado no Brasil. Há má fé de ambos os lados. O fato é que o Estado brasileiro, ele é ineficiente numa série de coisas. Né? E na fiscalização é uma. Porra, barragem de Mariana rompeu, barragem de Brumadinho rompeu. Culpa de quem? Culpa da Vale. Né? Mas quem que é o responsável pela Vale? Pela segurança? Não é o Estado? Com E maiúsculo? O sistema de ensino brasileiro é uma piada no mundo inteiro. Quem que é o culpado? Não é o Estado? A gente tem uma ausência de Estado no Brasil. Vai subir no morro, carioca. Não pode, cara. Nem com a polícia. Não pode, não consegue subir. Tem lugar no Rio de Janeiro que não entra. Pop, o caralho, pode vir um papa de fuzil, não entra. Não pode entrar. O que é isso? É a ausência do Estado. Ah? Isso também é de anos, né? Porque se agora, né, se o Estado quisesse entrar, Entra. aí tem terceiros que não querem. A custo. Você conhece que mora um monte de gente. Essa é a questão, Maurício. Vai morrer um monte de gente. E se eu tirar os que estão no poder? Se eu matar os traficantes que tem agora, acabou o tráfico? Como é que eu resolvo o problema do tráfico? Eu tenho que tirar aquelas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade de lá. Você sabe por quê? Onde o crime é organizado de fato, você não tem roubo, não tem estupro, não tem violência. O traficante vai lá, a tiazinha que não tem um botijão de gás, ele vai lá e compra um botijão de gás para ela. Ele emprega o filho dela. Não, você vai trabalhar para mim, gurizão, 12 anos, 11 anos. Você vai, ó, se entrar alguém estranho, se entrar a polícia, levanta a pipa aí, tá? É assim, você olha para os molequinhos no Rio, você não dá nada para aquele gurizinho. Ele está entregando droga, ele está trabalhando lá no escritório, fazendo papelotezinho, pesando a droga. E aí, quem que é o Estado dentro da comunidade? É o traficante, velho. Você entende? O Brasil tem uma ausência de Estado. Esse Brasil não é bonito para você, ele não é muito real na vida de vocês. Você não enxerga muito esse Brasil. O Brasil que você enxerga está mais lá fora, né? Na nossa possibilidade de se projetar fora do país. Vocês aqui, vocês podem morar em qualquer lugar do mundo que vocês vão ter sucesso no que vocês forem fazer. Se vocês quiserem. Vocês são pessoas aculturadas, são pessoas que enxergam a realidade de uma forma diferente. Você sobe lá no morro, o guri não sabe ler. Dá um trecho do negócio para ele ler, não sabe ler. Não sabe interpretar. É outro Brasil. E aí, ó, é isso que nós estamos falando. Conflito de terra e reforma agrária gera diversos conflitos. Né?
E, avançando aqui sobre esse Revolução Verde no Brasil, até 1967, 68 mais ou menos, a gente não tem uma data precisa disso. O Brasil, ele rompe, né, a população majoritariamente rural e passa a ser majoritariamente urbana. Por volta de 67, 68, o Brasil inverte, o Brasil vira majoritariamente urbano. E foi num período muito curto de tempo. Se você pegar ali 1929, a Grande Depressão, os Estados Unidos quebra o Brasil junto. O que o Vargas vai fazer? De 30 a 45, criar indústria de base no Brasil, industrializar o Brasil, substituir as importações. Lembra do modelo? Substituição de importações? América Latina substitui importação, tigres asiáticos, plataforma de exportação. Lembra desse paralelo? Bastante questão também que fala sobre isso. Então, o Brasil do Vargas, ele começa a se industrializar. E após a Segunda Guerra Mundial, a guerra, ela tem disso, né? Ela traz muita tecnologia. Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, muita tecnologia. E não foi diferente com o campo. Começaram a desenvolver máquinas para o campo. Você pega lá a Europa, Estados Unidos, logo após a Segunda Guerra já tinha um monte de máquina no campo. E no Brasil, chegou aqui por volta dos anos 60, 70. Tanto é que em 1970 em diante, é possível cultivar soja agora no Cerrado brasileiro, por conta da Revolução Verde, por conta das técnicas de calagem. Agora eu vou lá, pego uma amostra do solo, faço uma análise química desse solo, vejo o que ele tem em abundância, o que ele tem em carência, corrijo esse solo, padronizo, deixo homogêneo, bonitinho, levo a irrigação se não tiver. Agora eu tenho grandes máquinas, tratores, semeadeiras, colheitadeiras, e eu levo toda essa tecnologia para o campo. O que vai acontecer com aquele pequeno fazendeiro que não der conta de comprar máquina? Ele não consegue concorrer. O que ele vai fazer? Vender a terra dele e vai tentar a vida na cidade. Ou, se ele era simplesmente um assalariado, o que vai acontecer com o emprego dele? Vai perder. Para onde que ele vai? Ele vai para a cidade. Ô, Jorjão, chegando na cidade, aonde que ele vai morar? Se ele não arrumar emprego? Na favela. Então aí a gente faz um comparativo direto com o tema urbanização aqui. Os dois temas estão diretamente ligados. O Brasil vai se urbanizar de modo rápido e intenso. Qual que é a consequência disso? Cidades inchadas. Lembra que é o inchaço urbano? É a cidade que não tem moradia, não tem casa, não tem asfalto, não tem esgoto, não tem coleta de lixo, não tem água tratada. Até hoje no Brasil, metade dos brasileiros não tem acesso ao saneamento básico. Os 3 ingredientes do saneamento básico: água potável encanada, coleta e tratamento de esgoto, coleta e tratamento do lixo. Mais de 50% dos brasileiros. É feio? Não tem, um desses 3. Não é a nossa realidade campograndense, fala a verdade. Campo Grande é uma cidade de classe média alta. Campo Grande é escrotona, as coisas aqui em Campo Grande é caro. Você já viu quando você viaja assim para... Pode ir para o sul, pode ir para o nordeste, pode ir para o sudeste, para todo lado as coisas são mais baratas do que aqui. Aqui tudo é uma facada. Né? Campo Grande é uma cidade de classe média alta. Aqui a gente não enxerga o problema social como em outros lugares. Passa na linha amarela. Linha vermelha, no Rio de Janeiro. Na hora que você olha, você fala, caralho, velho, existe mesmo isso aqui? Favela. Você fala, como que tem tanta gente foi se amontoando aí, né? Aí vem o período de chuvarada, tá todo mundo naquelas encostas, tem deslizamento de terra e mata a família. Todo ano, agora vai começar. Será que já não teve?
Soterrado em deslizamento de terra no Recife. Vietnã mata 11. Aqui. Minas Gerais já está com risco, ó. Matão. Todo ano, né? Urbanização desordenada. Por quê? Porque o processo de êxodo rural decorrente da Revolução Verde foi muito intenso. Ah, professor, mas a Revolução Verde não é só ruim. Claro que não, ela é maravilhosa. Ela vai elevar nossa produtividade. Ela vai fazer o Brasil virar uma potência no agro. Nós somos um dos países mais produtivos do mundo. Só que ela tem a nuance ruim, né? Ela desorganizou o espaço brasileiro ainda mais. Aqui nós temos os regimes de trabalho, a relação do trabalho no campo. Morador ou agregado, não precisa explicar muito, né? Assalariado, parceria, arrendatário, arrendar e alugar a terra, o boia fria, que é aquele cara que vive numa condição de trabalho bem rústica, né? Rudimentar. Ele leva a comida dele para o serviço, comida gelada, ele não tem um lugar refeitório, ele não tem as mínimas condições de trabalho. E a agricultura familiar, que é tão importante no Brasil, porque ela produz cerca de 70% de tudo que é consumido aqui internamente. Não muito, Enzo. Está mudando, concordo com você, mas você pega, por exemplo, lavoura de laranja. Quantas lavouras de laranja tem no Brasil? O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo. Ah, mas onde você já viu uma plantação de laranja? São Paulo é só laranja, jovem. Tipo assim, esse boiadeiro, ele é mais ligado na cana de açúcar. Não. Hoje em dia, você faz uma quinoa Ô Enzo, por exemplo, ó, colheita da uva. Sul do Brasil, nordeste do Brasil, tem a safra de colher, certo? Que você tem o trabalhador temporário, é o trabalhador sazonal. Ele deixa a fazendinha dele pequenininha lá e ele vai para colher uva, ele vai para colher a melancia, ele vai para colher o melão, que é tudo fruta sazonal. Ela tem a época X de você ter as grandes colheitas. Ele para o que está fazendo e vai lá trabalhar. E aí ele não pode, porque tem lugar que o cara recebe por caixa que ele colhe. Ou diária, depende. Então se ele recebe por caixa, por produtividade, o que ele vai fazer? Chegar ao pau. Filho. E tem coisa que não dá para você colher na máquina. Por exemplo, a laranja. Tem máquina de colher laranja? Tem. Chega uns dentão assim, tipo um garfo assim, ó. Começa a chacoalhar o pé da laranja. Aí ela vai caindo ali. Tipo um panão assim. Vai caindo com as laranjas ali. Só qual que é o problema? Prejudica demais a árvore. Não é igual a colheita manual. O cara vai lá pegando uma por uma, né? Bonitinho, uma por uma. E vai colocando lá. É outra qualidade. Aí afeta a produtividade da árvore no ano seguinte. Estão desesperados, tentando desenvolver máquina para tudo, né? Só que tem serviço que ainda é manual. Então ainda tem muito essa figura aqui do boia fria. Tem bastante. Tá mudando? Tá mudando. Se associou correto. Antes tinha muito boia fria na colheita da cana. Aí proibiram, não a colheita manual, mas proibiram usar o fogo. Só que se você não passar o fogo na colheita manual, é difícil demais de você conseguir colher. Você passava o fogo por quê? Porque o fogo faz o que a máquina faz hoje. Ele já vai tirando ali aquelas palhas da cana. Já fica tudo ali no solo, né? Você já viu como é que é uma colheita de cana? A máquina vem por cima, cortando as folhas já vão caindo para o lado ali. E aí, ela corta embaixo, aí a cana sobe numa esteira, ela vai sendo cortada e arranca aquela palha toda, leva só a cana limpinha. Quer ver? É bem recente mesmo, né? Agora não tinha, tipo, 10 anos atrás, não tinha essa máquina. Não, tinha lá na Europa, né, protótipo, desenvolvendo. No Brasil, não. É muito recente isso aí, né? Olha lá. Já tá sabendo? Vem aí o Pix no Mercado Pago. Mercado Pago. Mas Agora é um vai. cacete, viu?
Escove seus dentes em menos de 10 Ah, é? segundos É com essa alto-falante, escova né, de José? dentes revolucionária. Desculpa, José. Ela foi criada por um dentista bem Padrão conhecido Cássio, do não. Brasil Padrão... e levou mais de 3 anos para fazer. Ele estava cansado de ver os pacientes arruinando os dentes com escovas comuns É, esse e cara aqui decidiu ganha fazer bem. uma parceria com um engenheiro de produto. Olha a palha. Olha a palha onde tá jogando. Olha o chão. Olha lá, o trator tá desse lado, ó, pra não saber. Uma máquina dessa encolhe por 100 homens no dia. Custa uns 600 mil, 700 mil a máquina dessa. É caro, né? Uma safra você já tirou o preço da máquina. De sobra. Olha lá, ele vem cortando em cima, ó. Tá vendo? Massa, né? 100 homens ao dia. Então é isso. Agora deixa eu parar aqui.